Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Felipe, eu sou economista e corretor de imóveis aqui na cidade de João Pessoa. Hoje é o nosso segundo episódio do podcast Mercado Concreto. Esse podcast veio falar um pouco sobre o mercado imobiliário de João Pessoa, assim como todos os agregados, né? Economia, turismo, finanças. E hoje eu estou aqui com uma excelente profissional, minha colega de trabalho, Juliane. Seja muito bem-vinda, Juliane. Obrigada, João. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você, batendo esse papo sobre o mercado imobiliário que está super em ascensão em João Pessoa. Na realidade, no Brasil, no mundo, né? Sim. Mas aqui em João Pessoa tem crescido bastante. Então, acredito que vai ser muito interessante esse papo para a gente trazer conhecimento, né? Que seja útil para o pessoal aí no dia a dia. E antes de mais nada, pessoal, minha amiga Juliana, ela é formada em turismo e pós-graduada em gestão comercial. Como foi você, Juliane, o começo de entrar no mercado de trabalho, o setor imobiliário, como correspondente bancária? Conta um pouco da sua história, de o que você passou, os pontos específicos, pontos a serem demonstrados e falados aqui. Então, tem uma história até interessante, né? Eu sou formada em turismo, como você falou, que não tem nada a ver, Sim, mas fiz pós-graduação em gestão comercial, a minha carreira toda foi na área comercial. Então, um dos meus primeiros empregos, eu era vendedora de imóveis. Então, eu sempre brinco. Antes do imóvel, eu vendi imóvel, né? sim, E aí depois eu tive contato com um correspondente bancário, mas de consignado. Empréstimos consignados. E aí eu passei um bom tempo da minha vida no setor de tecnologia, vendendo soluções de software. E no decorrer desse processo, tive a oportunidade de conhecer Sandra Vieira, que é a proprietária da VB, né, consultoria, a qual eu represento aqui em João Pessoa. E sim, Sandra, ela me compartilhou um pouco do propósito de vida dela, ajudando pessoas a conquistar ali o seu sonho, seu objetivo, seu investimento, um imóvel, e fez todo sentido para mim, porque na realidade, antes de tudo, antes de vender, o que me move são pessoas. Então, no fim das contas, foi sempre sobre pessoas, né? Então, esse fato de ajudar pessoas a alcançar o seu objetivo, o seu sonho, o seu investimento é o que me move, por isso que eu estou aqui hoje como correspondente bancário. sim. E me diga uma coisa, para as pessoas que não têm a mínima noção do qual o papel do correspondente bancário, que deseja comprar uma casa, que deseja fazer um financiamento, um consórcio, o que seria um correspondente bancário e qual a atuação dele aqui no mercado em si? Maravilhoso. Então, as pessoas pensam assim, por que eu não vou diretamente no banco, né? Isso. O banco, ele tem várias funções, vários focos, né? Um deles é o financiamento imobiliário. Já o foco do correspondente, ele é exclusivo. Então, assim, nós somos parceiros, nós somos o elo entre o cliente e o banco. E, inclusive, eu quero até agradecer a parceria dos gerentes, porque a gente conta muito com o apoio deles, mas o nosso foco é exclusivo. Então, a gente consegue dar uma atenção muito maior. Inclusive, eu sempre brinco que eu vou dormir falando com o cliente e acordo falando com o cliente. Então, assim, a gente não tem o horário final de semana, a gente está sempre ali à disposição e, de fato, é uma assessoria, sendo que é uma assessoria gratuita. Então, a gente fica disponível para sanar dúvidas, para conduzir todo o processo desde a aprovação. E, na realidade, a aprovação ela começa muito antes, né, nesse preparo inicial, até a condução mesmo do processo de financiamento, até a entrega das chaves. Então, a gente consegue ali assessorar, conduzir, né, de forma mais transparente, de forma mais humana, né, mais amigável, sanando as dúvidas do cliente, até de fato ele ter ali nas mãos a chave do imóvel dele. Esse é o nosso papel, digamos assim, em palavras mais simples. Entendi. O programa Minha Casa Minha Vida, ele veio para uma assistência habitacional, né? Um programa do governo. Aliás, um excelente programa, né? Para quem possui uma baixa renda, né? Existe a questão dos subsídios, que você vai explicar um pouco. E o que é que você acha que as pessoas, em primeiro passo, elas devem fazer a partir do momento que elas desejam adquirir um imóvel, sair do aluguel, comprar a primeira casa ou apartamento? Então, a primeira coisa é se preparar, se planejar, né?
Porque para que você tenha uma carta de crédito aprovada, você não pode ter restrição no seu nome, você precisa ter um score interessante, né? Você precisa ter um relacionamento financeiro bancário de forma saudável. Então, são alguns fatores que possa ser que em algum momento da vida você deslizou, mas isso não impede que você volte a se organizar e que você consiga novamente ali entrar nesse processo, né? Então, o primeiro Sim. passo é você identificar onde é que eu estou. Fazer um diagnóstico, né? Eu tenho possibilidades de tirar uma carta de crédito nesse momento, por isso que o papel do correspondente. Então, a gente faz uma análise, a gente faz uma simulação. Esse valor de parcela vai estar dentro do meu orçamento? Eu vou conseguir pagar? Né? Como você falou, Minha Casa Minha Vida, ele teve agora, recentemente, uma ampliação que trouxe um upgrade muito interessante, principalmente para a classe média. Então, a renda ela aumentou até 13 mil e o imóvel até 600 mil. Mas dentro dessa faixa, né, a gente tem ali 4 subfaixas. Né? As 2 primeiras faixas, faixa 1 e 2, são as faixas que entregam subsídio para o pessoal que tem uma renda menor. E as faixas 3 e 4, elas não entregam subsídio, que é um desconto, digamos assim. Eu não pago por aquele valor, quem paga é o governo, mas eu tenho um desconto muito atrativo na taxa. Então, eu pago uma taxa diferenciada em comparação a outras taxas do mercado. Então, isso aqueceu bastante, né, o mercado imobiliário. E aí faz muito sentido você parar para se olhar, né? Talvez esse esteja o seu momento de financiar e aí você precisa identificar por onde começar. Então, o papel do correspondente bancário é te dar esse norte, essa orientação de por onde começar, o que fazer, até de fato a assinatura do contrato. Sim, eu acredito que o correspondente bancário, assim como o corretor de imóveis, ele também tem que passar essa educação financeira para o Exato. cliente, né? Às vezes, como a gente estava conversando antes, agora há pouco, tem toda essa questão de, quando é que eu devo amortizar? O que é que eu devo fazer com o dinheiro? A parcela vai afetar o meu orçamento? O que é que você poderia, assim, pincelar mais em detalhes em relação a essa posição de se preparar antes, como você falou, né? Fazer um estudo pessoal das finanças pessoal da sua família, né? E o que é que você acredita que as pessoas elas devem buscar, né? Além de conhecimento, como a internet está aí, várias outras coisas, também com o corretor ou o correspondente, o que é que você acha, qual o papel que nós, como os profissionais, devemos passar para essas pessoas? Então, o primeiro passo é você olhar a parcela, se ela vai estar dentro do seu orçamento. Porque o que acontece? O banco ele só pode comprometer até 30% da sua renda. Então, se você já tem financiamento de automóvel, outro financiamento de imóvel, Sim. parcelas de cartão de crédito altas, tudo isso vai contar para o comprometimento da sua renda. Então, possa ser que ela não chegue, de fato, ali aos 30%, que vai reduzir o seu poder de compra, digamos assim, né? Então, é importante que você tenha essa visão. Outra coisa que é bem importante é ter o score, né? O score médio hoje está mais ou menos ali em 600, 612. Então, as pessoas que têm um score já de 700 conseguem se sobressair. O banco ele quer saber se você é um bom pagador. Se Sim. você paga as parcelas em dia, se você não tem atrasos, né? Então, assim, já tive casos de cliente que não tinha restrição, mas que tinha um histórico de atraso, sempre pagando parcelas após o dia do vencimento. Isso traz um prejuízo que dificulta a aprovação da carta. Outro ponto, eu tenho uma renda alta, mas eu tenho um comprometimento alto. Então, muitas vezes eu não consigo tirar o imóvel do valor que eu desejo. Isso aconteceu com uma cliente, a gente fez uma espécie de educação financeira. Ela tinha alguns empréstimos, porém ela tinha dinheiro para liquidar. Então, ela foi liquidando, ela foi deixando de comprar no cartão de crédito. Isso foi aumentando a margem dela, porque foi reduzindo o comprometimento financeiro. E de uma parcela que era bem inferior, que ela não conseguia tirar o imóvel desejado, ela duplicou, né, dobrou o valor dessa parcela justamente por reduzir esse comprometimento financeiro. Então, muitas vezes, isso acontece muito com pessoas que têm rendas informais ou que declaram imposto de renda,
né? Então, às vezes ali eu declaro um valor X e eu quero um valor de imóvel muito maior, talvez eu tenha capacidade financeira de pagamento, mas para o banco eu não comprovo. Então, para o banco, a minha capacidade de pagamento fica comprometida com o que de fato eu comprovo. Então, é Sim. importante ter essa conversa, esse bate-papo com um correspondente bancário para trazer essa visibilidade. Por isso que eu sempre digo, antes de você ter o imóvel desejado, procura entender como é que você vai pagar. É à vista? Tudo bem. Ou você vai comprar ali na planta, vai financiar, acordar com a construtora. Mas se precisa de financiamento, qual é o meu poder de compra? Inclusive, no próprio site da Caixa Econômica tem a calculadora do poder de compra, onde eu posso identificar lá pela minha renda, né, pela prestação que eu posso pagar, sempre vai levar em consideração a data de nascimento, que ela é primordial para identificar o prazo de pagamento que você consegue pagar. Então, é importante que você tenha essa visão. O quanto que a minha renda comprovada consegue pagar mensalmente de parcela. E aí é o papel do correspondente, sabe? Orientar, nortear, para ajudar. Então, às vezes, essa carta de crédito ela pode levar alguns meses ou sair na mesma hora. Isso vai depender de cada perfil, de cada cliente. Sim, você citou agora um assunto que é a questão do scoring, né? A pontuação. O Isso. que seria isso que muita gente pergunta? Às vezes a gente também, como corretor, às vezes fica meio bambeando sem saber realmente a resposta. Mas você aqui, como correspondente bancário, o que seria realmente esse score, essa questão de pontuação? Ela é uma pontuação que vai de 0 a 1000, né? E que Certo, é justamente, como eu falei, o banco quer saber se você é um bom pagador. sim. Então, se você paga as suas parcelas em dia, você mantém o seu score elevado. Se você atrasa uma parcela, se você entra em uma restrição, esse score ele pode diminuir de uma única vez 200, 400 pontos, o que traz um prejuízo ali para quem quer financiar, aprovar uma carta de crédito. Então, é a saúde financeira, é mostrar que eu sou um bom pagador, que eu pago em dia as minhas contas, né, que eu sou comprometida com as minhas dívidas, enfim. Então, é mostrar que eu realmente tenho uma saúde financeira interessante com todos ali, né, desse ambiente que eu devo. E isso pode interferir até escolas, né, de os pais que pagam a escola do filho em dia, boletos que são pagos em dia, planos de saúde. Então, tudo que envolve ali o Tudo afeta, pagamento, né? exatamente, faz parte ali desse ecossistema. É, outra pergunta que eu acho que é muito pertinente, Juliana, é a questão da informalidade, né? Grande parte Isso. da força de trabalho do Brasil ela é informal. Eu mesmo eu passei um bom tempo, uns 6, 7 anos, trabalhando na informalidade. Uma Uhum. pessoa que é informal, que às vezes tem uma boa movimentação financeira, mas não comprova, não paga imposto de renda, qual o passo que ele deve fazer, qual o passo que ele deve tomar, a média de valor que pode ser liberado. O que é que você tem a dizer sobre essa posição? Olha, é um assunto delicado, né? Porque Certo. assim, é necessário ter renda formal. A Caixa, ela leva em consideração uma renda informal, mesmo que você movimente R$ 20.000, ela vai levar em consideração 2.500. Então, a sua parcela de imóvel ela vai estar correspondente a 30% desses 2.500, que mais ou menos dá uns 700, 750. O seu poder de compra ele reduz para um imóvel aí de 180 mil, 160 mil. Né? Então, assim, se você de fato quer tirar um imóvel de acordo com o seu poder de compra, você precisa formalizar, declarar o imposto de renda com o valor dentro do que você realmente gostaria de imóvel, né? Pensando nessa margem de 30%, e principalmente para bancos públicos, como a Caixa Econômica, Banco do Brasil, a gente também tem o BRB, né, hoje em dia, que faz o Sim. financiamento imobiliário. Já bancos privados, se você tem ali um bom relacionamento com o seu cadastro dentro do banco atualizado, possa ser que a sua aprovação passe no automático. E aí você já fica mais tranquilo. Mas se não passar no automático, de toda forma, eu preciso comprovar a renda, seja através de Prolabore ou principalmente da declaração de imposto de renda. Então, acaba sendo uma exigibilidade. E aí, quando eu não tenho essa comprovação, meu poder de compra ele fica de fato reduzido. Certo. E em relação a quem tem vontade de fazer o financiamento pela Minha Casa Minha Vida, quais são os critérios que são usados para se encaixar nesse programa, para ter acesso a subsídio ou algo do tipo?
tem as faixas de renda, né? Então, para pessoas que já têm uma renda de 4.500, 4.800, já entra na faixa 4 e aí não tem subsídio. Tem a taxa de juros menor. Ok. Então, se eu tenho uma renda de 2.500, 2.800, 3.000, eu entro nas duas primeiras faixas que eu tenho a oportunidade de ter um subsídio maior. Então, é importante entender qual é a faixa que eu faço parte, né, de acordo com a renda que eu tenho comprovada. Só que aí tem vários outros fatores por trás. Data de nascimento, se eu tenho FGTS, se eu tenho 3 anos de carteira assinada, isso também traz um up, digamos assim, contribui, se eu tenho dependentes. Então, são vários fatores, né, que são muitos detalhes, que por isso a importância de ter uma conversa com o correspondente bancário para entender aonde eu me enquadro. Você que já tem um bom tempo no mercado, né, de correspondência bancária, é uma dúvida que sempre chega para mim, como corretor de imóvel, como para outros parceiros, né, e colegas de trabalho. As pessoas que já foram inadimplentes, que já resolveram essa questão, elas possuem possibilidade de fazer um financiamento. Ah, João, eu tinha uma conta, mas já resolvi, mas acho que não vai ser aprovado. Muitas pessoas chegam e falam isso, né? O que é que você tem a dizer a essas pessoas que já renegociaram dívidas, já estão pagando? Se existe a possibilidade de fazer um novo financiamento? Existe. O que acontece? Se eu pago uma dívida com desconto, o banco ele fica com prejuízo e eu faço parte de uma lista negra, entre Sim. aspas, digamos assim, interna daquele banco. Então, talvez eu não consiga financiar naquele banco que eu tive uma dívida específica, mas em outro banco eu posso conseguir. Né? Então, assim, se você teve uma dívida, aonde foi que você teve? E aí você vai partir para outras possibilidades que não seja aquela a qual você teve aquele deslize naquele momento, né? E aí sempre ter isso na cabeça. Se eu paguei algo em prejuízo, em algum momento isso pode me prejudicar, sabe? Não é prego batido e ponta virada, são possibilidades, são tentativas. Eu digo sempre que a gente faz tentativas e possibilidades, justamente pensando no cliente, né? O foco é o Sim. cliente, como é que eu posso ajudá-lo? Então a gente vai procurar meios de como ajudá-lo e realmente, se não tiver condições, preparar aquele perfil para que em algum momento ele consiga. Sim, e eu acredito hoje, Juliane, que com o avanço da informação, todos os bancos estão interligados, né? Tem informação financeira de tudo que a gente faz, né? Com o Pix, com passa a maquineta, no débito, tudo é uma movimentação que tem a informação do que você está fazendo, o que você está pagando, né? E assim, cada banco precisa de ter uma certeza do que ele está lhe emprestando, Exato. do retorno que ele vai ter, né? Muita gente às vezes é, tem uma pouca movimentação, mas como você falou, tem um score bom, porque paga em dia, não atrasa, tem uma movimentação boa. E em contrapartida, tem pessoas que têm uma renda um pouco mais elevada, mas às vezes deixam atrasar, já fizeram uma renegociação de alguma dívida, e isso implica um pouco na questão da liberação dos bancos, né? Cada caso é um caso, né? Tem que ser analisado e o papel do correspondente bancário é fazer essa intermediação, né? Exatamente. Do que o cliente precisa para com o banco, né? Exatamente, João. Em relação aos parcelamentos, né, da parcela, muita gente quer saber o que é o saque, o price, né, como é que funciona, qual a melhor modalidade, qual vai se encaixar no meu perfil, né? O que é que Isso. você tem a dizer sobre essas formas? Então, é justamente como você falou. Qual é a que vai se encaixar no perfil de cada cliente, né? A saque, ela é decrescente. Ela começa com parcelas mais altas, termina com parcelas menores. A price, ela é constante, né? A mesma parcela. Claro que aí tem o índice, né? O indexador envolvido também, Sim, que é até um ponto interessante para se comentar após isso, que é justamente sobre os indexadores, além do tipo de tabela, seja saque ou price. Então, por exemplo, saque, ela tem um montante de juros menor. O saldo devedor, ele reduz mais rápido. Já a price, o saldo devedor, ele é mais lento. Então, o que acontece? Como eu te falei, o banco ele só pode comprometer 30% da renda. Se esses meus 30% dá para eu arcar com uma parcela na saque, vale muito a pena, porque eu vou ter um montante de juros reduzido e eu posso, além de tudo, amortizar para que eu reduza
significativamente, né, drasticamente aí, esse montante de juros. Mas se o meu poder de compra ele fica um pouco limitado, eu tenho a oportunidade de utilizar a tabela Price, né, porque ali a parcela ela fica inicialmente um pouco menor, constante, porém, no início dessas parcelas eu estou pagando muito mais juros do que o próprio saldo devedor. Então, o saldo devedor ele é mais lento e é importante as pessoas saberem disso. Eu posso também amortizar para diminuir esses juros, né, mensalmente ali, principalmente quando eu reduzo o prazo, mas a Price ela tem um montante de juros maior do que a saque, sabe? De fato, essa é uma das Sim. principais diferenças. E em relação a pessoas que possuem contas, né, em outros bancos, existem casos que a pessoa faz a avaliação do correspondente bancário pelo Minha Casa Minha Vida e também consegue uma taxa de juros menor em um banco privado que ela já tem uma movimentação. O que é que você pode dizer em relação a essas duas situações? Ah, eu quero comprar o meu apartamento, eu vou direto no correspondente da Minha Casa Minha Vida, eu também posso procurar a taxa de financiamento nos outros bancos. São perfis. Então, por exemplo, se eu tenho um relacionamento com o banco, né? E aí vai depender também da renda. Então, para clientes que têm uma renda alta, o Banco Itaú, por exemplo, ele tem uma taxa de juros interessante para quem tem renda alta, que se enquadra ali no personalité. Para quem tem essa renda média, né, até 13 mil reais, faz sentido ir pelo Minha Casa Minha Vida, pensando na taxa de juros, né? No fim das contas, o objetivo é sempre que entre um valor extra, seja de 13º, até o próprio FGTS, é você utilizar para amortizar, porque isso vai diminuir drasticamente ali nos juros, que faz muito mais sentido quando você olha assim, eu vou financiar e pagar o dobro, eu tenho um susto. Mas quando eu Sim, penso, eu vou financiar e todo o dinheiro extra que eu tiver, eu vou amortizar e em contrapartida, o meu imóvel está valorizando, um valor que eu comprei esse imóvel hoje, daqui a 10, 15 anos, ele também vai estar valorizado tanto quanto o meu saldo devedor, digamos assim. sim. Então acredito que vale muito a pena sim entrar num financiamento quando se tem isso em mente, sabe? E aí, só complementando sobre o que a gente estava falando sobre saque e price, que tem os indexadores, né? Que são Sim, a TR, que é a taxa referencial, que é o que a gente mais indica, que ela fica sempre próxima a zero, desde 2017 é a mais estável, digamos assim, a mais segura. E tem outros indexadores, como o IPCA, né? Que aí ele vai de acordo com a inflação. Então, a parcela inicial ela pode estar menor, mas em algum determinado momento você pode ter uma surpresa desagradável. Afinal de contas, um financiamento ele vai ali, em média, de 20 a 35 anos. sim. Então, IPCA é muito para quem quer amortizar rápido. Então, vale a pena. Assim como o indexador poupança, que também a parcela fica menor, e principalmente para quem tem o objetivo de amortizar rápido, sabe? Então, é mais indicado para esses casos. O mais seguro é a TR pela estabilidade ali, próxima a zero, não oscila tanto. Então, são várias camadas envolvidas dentro de um processo de financiamento que é importante você ter clareza, por isso o papel do correspondente para ajudar em todos esses sentidos. E em relação, Juliane, aos critérios que são exigidos pela Minha Casa Minha Vida, quais são esses critérios que, além da comprovação de documentação, que as pessoas precisam ter para se encaixar no programa? Isso, além da renda, né, das faixas de rendas comprovadas, ela precisa trabalhar e residir, ter comprovante de endereço na cidade onde ela quer financiar o imóvel. Então, Certo. por exemplo, eu tenho uma renda de 8 mil, eu moro em São Paulo, trabalho em São Paulo e quero comprar aqui em João Pessoa. Eu não consigo. Eu preciso trabalhar aqui em João Pessoa e morar aqui em João Pessoa para poder financiar aqui em João Pessoa. Esse é um pré-requisito do programa. Bom, a gente sabe que o programa Minha Casa Minha Vida é um programa do governo, né? O governo arrecada o nosso imposto e a função dele é fazer uma boa administração dos recursos que ele adquire, né? O que é que você acha que o programa Minha Vida pode ter como consequência para os próximos anos, já que esse ano é um ano de política, né, eleitoral? Vez ou outra a gente vê algumas alterações.
Esse agora há pouco foi uma alteração até boa, né? Aumentou a faixa de renda, teve um público maior que vai ter acesso a esse tipo de financiamento, né? Com a taxa de juros pré-fixada e mais baixa, né? Em relação aos outros bancos. Mas a sua visão, assim, para a gestão de política mesmo que seja A ou B, o presidente ou gestor que entrar, o que é que você acha que é um futuro que vem para o programa Minha Casa Minha Vida, se você espera taxas de juros mais elevadas, o que é que você acha em relação a essa posição? O cenário econômico como um todo, né, ele é instável. E quando há mudanças, alterações, de certa forma traz impacto, né? A gente já teve momentos que faltou recursos para financiamento imobiliário, né? Sim, Porque as principais fontes de recurso de onde vem o financiamento, né, é justamente do FGTS e da poupança. Então, se eu tenho ali movimentos financeiros muito drásticos, isso pode sim trazer um impacto, né? Só que hoje existem vários bancos, né? Eu acredito que nesse momento o mercado ele está muito aquecido. Então, às vezes as pessoas pensam assim: será que esse é o meu melhor momento para financiar? sim, Se você estiver pronto emocionalmente, né? Porque na realidade o melhor momento para se financiar é quando você está pronto. E é uma das coisas que eu sempre falo: tudo vai existir o ônus e o bônus. Então, com a redução da Selic, houve, né, esse ambiente, essa tendência de diminuir as taxas de juros, mas como eu falei, o fundo ela vem do FGTS e da poupança, que gira em torno ali de 11 a 12% a média, digamos assim, né? Mas pode ter essa tendência de diminuição de taxa. E aí o que é que pode acontecer? Os imóveis podem ser valorizados. Então eu posso diminuir a taxa, mas eu posso comprar um imóvel valorizado. Em 2025, a gente teve uma valorização nos imóveis de 6%, em sim, média, né? Então, talvez esse seja o melhor momento para se financiar um imóvel, né? Então, porque a gente nunca sabe, a gente não consegue prever o futuro econômico de fato de um país, né? sim. Então, assim, há uma certa instabilidade, mas eu acredito que o mercado financeiro ele continua em alta, continua promissor, né? Principalmente aí nesse atual momento onde a gente já vê uma movimentação desde o ano passado de redução de taxa de juros nos bancos, com esse aumento, como você bem falou, né, da expansão da renda e do valor do imóvel do Minha Casa Minha Vida, com juros interessantes, atrativos. Então, acredito que talvez, assim, na minha percepção, né, que não sou economista, Sim. mas que esse seja um dos melhores momentos. E aí, se futuramente tiver redução de taxa, nada impede que eu faça uma portabilidade para um banco que esteja com uma taxa mais acessível, né? Sem aquela burocracia. Então, eu não vou pagar todas as taxas cartorais novamente. Eu vou apenas transferir a minha dívida de um banco para uma taxa mais interessante, né? Caso venha a diminuir. Então, é muito assim. Não tem como prever de forma tão grandiosa, mas eu acredito que esse momento ele está bem aquecido para as pessoas que desejam, que têm interesse de financiar, talvez seja o melhor momento. Sim, sempre tem aquela história, né, Juliane, que o melhor momento foi ontem, né? O segundo melhor momento é hoje, né? Exatamente. Como você falou, economia, assim como tudo, não tem como prever, né? Não tem como você comprar um apartamento, investir e ter 100% de certeza, né? Ou seja, na economia, no mercado financeiro, qualquer investimento que você faça tem um risco, né? Mas assim, eu acredito, como eu falei para você já em outros momentos, que eu passei uns 6, 8 anos aqui em João Pessoa pagando aluguel como estudante, né? E depois de um tempo foi que eu fui parar um pouco para ver essa questão de financiamento, consegui comprar meu apartamento, pagava quase R$ 1.000 de aluguel e a parcela do financiamento ficou 500 e pouco, 570, entendeu? E eu acredito que se eu não tivesse tomado esse primeiro passo para fazer essa mudança, eu ia ainda estar no aluguel, achando Exato. que não ia compensar, que ia entrar no financiamento de 25, 30 anos. Mas hoje eu moro no meu apartamento, né? Posso fazer qualquer alteração que vai ficar para mim, não vai ficar para o dono, né? Assim como na questão do aluguel. E eu acredito que as pessoas têm que voltar um pouco para essa visão, né? De
Se você não tem a condição de comprar ali à vista, que seja pelo financiamento, procure esclarecimento, um correspondente bancário e um corretor de imóveis, né, para fazer a aquisição, principalmente aqui em João Pessoa. E é isso. Eu acho que as pessoas faltam um pouco de conhecimento e informação em relação a como realmente funciona o financiamento imobiliário. E acho que falta um pouco também de incentivo do programas de governo, né, em relação à divulgação, né? Mas acredito que é o passo mais importante que a gente deve dar, né? Uma coisa que não volta é o tempo, né? Na verdade, o bem mais precioso que a gente possui na nossa vida, um deles é o tempo, né? O tempo não volta. Então, se você pretende fazer alguma coisa na sua vida, faça hoje, como um apartamento, como um financiamento de um carro ou consórcio também, né? Mas é isso que a gente deve fazer para crescer, né? Tomar uma atitude e, se o melhor momento foi ontem, que o segundo melhor seja hoje, né? Exato. E aí as pessoas sempre perguntam, né? Vale a pena financiar? E é o que eu sempre falo. Um imóvel que hoje eu pago, comprei por 200 mil, no financiamento, muitas vezes eu estou pagando o dobro, mais do que o dobro, mas esse imóvel, quanto ele vai estar custando? Ele vai ser valorizado. Sim, Então, ele vai estar ali proporcional ao meu saldo devedor. Porém, ele é meu, sim, né? sim, Então, enquanto eu estou pagando o aluguel, esse imóvel ele não é meu. Ele continua sendo valorizado para o dono. Mas aí, como a gente sempre sabe, tudo na vida tem um ônus e o bônus. Se eu pago um valor de parcela de aluguel, que nesse momento seria menor, diferente do seu caso, de uma prestação de um financiamento, e aí eu preciso me planejar, me organizar, para que eu possa, de fato, ter ali os recursos necessários para pagar o que é meu, né? certo. Na minha visão, enquanto pessoa, faz muito mais sentido, mas é totalmente compreensível esse planejamento, né? Essa organização. Como a gente sabe, tudo na vida, né, tem seu momento, a gente pode deslizar, então nunca é tarde para a gente parar, respirar e se planejar para ir em busca dos objetivos e do mesmo jeito funciona com o imóvel, né? Seja para conquistar sua casa própria, seja para investir novamente, né? Então Sim, existem vários perfis de clientes e o momento ideal é quando o momento que você está pronto em todos os sentidos e emocionalmente falando também, né? Eu sempre penso assim, que não é apenas uma venda, não é um processo, são pessoas e pessoas são feitas de camadas. Tem muita, um financiamento ele nunca é igual ao outro, né? sim, Porque pessoas são diferentes. isso. Então, Tem toda uma história por trás ali, né? tem toda uma história, uma expectativa, né? Essa semana eu atendi uma cliente que a gente assinou, foi assinar o contrato, né? E ela se Uhum. emocionou. Isso é o que me move, porque assim, ela é de São Paulo, tá morando aqui em João Pessoa, né? E era o sonho dela ter uma casa, que ela mora em apartamento. E ela conseguiu conquistar essa casa, mas para chegar naquela assinatura foram várias camadas, né? Foram alguns desafios, foram alguns percalços, mas que no fim deu certo. E isso pode ser diferente para outras pessoas, né? Mas Sim, assim, no fim das contas, qual é o propósito? O que é que me move, né? Então, acho que na realidade tudo é sobre pessoas. Quando a gente entende de pessoas, a gente consegue ajudar aí a facilitar esse caminho, sabe? Esse percurso. Então, acho que vale a pena, sim, conversar com o correspondente e conversar com o corretor para procurar o melhor imóvel, né? E uma das coisas que eu acho muito importante é ser fiel, tem ter um corretor transparência, né? fixo, ter transparência, porque enquanto você tem vários corretores buscando ali vários imóveis, você não só está você tá fazendo o corretor perder tempo, né? E quando você tem eu preciso disso, essa é a minha necessidade. Ele faz um filtro e vai correr atrás em Isso, busca de te isso, ajudar, né? Então acho que isso também é uma coisa bem importante, que é ter alguém ali, um parceiro mesmo. Por isso. isso que eu Forma digo uma que aliança, né? exatamente. Por isso que eu digo que é sobre pessoas, sabe? Uhum. Teve afinidade com alguém, né? Teve aquela Sentiu sinergia, segurança, né? sentiu segurança, credibilidade. Olha, eu preciso disso nesse valor. E aí, corretor se vira para achar o que eu preciso. Tenha um correspondente parceiro para me ajudar na carta de crédito e Sim, vai dar certo. Se não der certo agora, vai dar certo depois, né? Mas em algum momento vai dar vai dar certo. certo.
Juliana, em relação ao consórcio, né, que é um primo ou irmão do financiamento, o que é que você poderia dizer em relação à vantagem de ter? Eu não quero fazer financiamento, prefiro fazer o consórcio. A diferença um pouco de um para o outro. O consórcio ele vale muito a pena porque eu não pago juros, eu pago uma taxa administrativa. Só que também tem camadas envolvidas. A carta de crédito e financiamento ela é para a pessoa que quer comprar agora o imóvel. O Certo. consórcio, eu preciso esperar ser contemplada ou ter um valor bem atrativo para que eu possa dar de lance. Né? Então, assim, como a gente falou, tudo tem o ônus e o bônus. Qual é o meu momento? Eu tenho esse recurso para poder dar lance, eu posso esperar o meu melhor momento pagando um consórcio, porque ali eu vou reduzir a minha taxa de juros, que na realidade não é juros, é uma taxa administrativa. Então, é realmente essa análise aí, ponto a ponto, que precisa ser feita, que o correspondente também traz com clareza, sabe? Em mais detalhes ali, qual é o melhor momento e qual é o perfil de cliente ideal. Muitos corretores, eles têm essa questão em mente. Qual o momento de acionar o correspondente bancário? O que é que você poderia nos dizer sobre isso? Porque tem muita gente, muitos clientes que chegam, imaginam um imóvel que está além da sua capacidade de pagamento, né? Vão querer financiar, mas não sabem quanto o banco vai liberar, né? O que é que você poderia dar de conselho, tanto para o corretor de imóvel como para um cliente que deseja comprar o seu primeiro imóvel? Na minha visão, é super importante que, em primeiro lugar, você saiba o seu poder de compra real. No próprio site da Caixa Econômica tem a calculadora do poder de compra, que você vai Sim, colocar as suas informações, você vai entender até quanto o valor do imóvel que você pode tirar, mas que não fica por aí. Você vai entender se de fato o seu CPF, né, o seu score, enfim, toda a sua análise financeira, ela está apta para ser aprovada. Então faz muito mais sentido eu aprovar uma carta e ir em busca do imóvel de acordo com a carta que eu tenho aprovada, do que de fato primeiro buscar o imóvel e depois me frustrar pela carta não aprovada. sim. Então, inverter aí essa ordem, na minha visão, na minha percepção, faz muito mais sentido. Aprovar o crédito para ir em busca do imóvel que eu consigo pagar, que eu consigo arcar, que de fato eu consigo comprar, entendeu? Cada caso tem que ser estudado, analisado, né? Em relação a colocar um dependente ou um cônjuge, ou até mesmo uma pessoa que está também morando Uhum. na residência, o que é que você aconselha? Existem casos que vale a pena colocar ou é melhor deixar de fora? O que é que você diria sobre isso? Existem casos que vale a pena Hum, para rendas menores. Aí eu posso compor renda com qualquer pessoa, não necessariamente um cônjuge. Eu posso compor renda com um irmão, um amigo, um pai, que vai agregar ali na minha parcela. E existem casos que não são interessantes, porque eu já tenho uma renda alta, mas aí se eu tiver um dependente, como um filho, alguém que de fato dependa de mim, porque esse dependente ele não pode ter renda, tem que ser realmente alguém que depende, né? O sim. próprio nome já diz. E aí isso traz agrega, sabe? Principalmente no programa Minha Casa Minha Vida, são fatores que faz a diferença. No caso dependente, ele não pode ter renda, né? Não Isso. pode ter renda, não pode receber nenhum tipo de renda. Ele realmente depende de você. E no caso, se eu colocar um esposo como auxiliar também, vai influenciar alguma coisa do tipo? Um esposo como dependente, você Isso. fala. Se esse esposo ele não tiver renda, Hum, aí ele entra como dependente. Se ele tiver renda, ele já não é meu já dependente. não é, né? Isso. E se uma pessoa entrar como dependente, futuramente ela quiser fazer um financiamento, você acha que implica alguma coisa? Muitas pessoas chegam e falam, eu já tenho um financiamento, meu esposo já tem um financiamento. Eu vou tirar agora, fazer outro financiamento. Influencia algo? Influencia. Minha Casa Minha Vida, ele só é para o primeiro imóvel. Certo. Se eu já tenho um imóvel e um financiamento ativo, eu não entro no programa. Eu vou Hum, para o SBPE, né, que é o recurso lá o que utiliza o fundo da poupança como empréstimo para que eu possa fazer esse financiamento. sim. Então, se eu já tenho um imóvel no meu nome ou financiamento ativo, implica sim. Sobre o uso do FGTS. Muitas pessoas usam como entrada, né? Para amortizar futuramente. Qual conselho você daria em relação a usar esse benefício? O FGTS ele pode ser um grande auxílio
como também ele pode ser algo que pode lhe frustrar. Como, por exemplo, as pessoas que optam pelo saque aniversário, o valor que eu tenho lá bloqueado, ele não serve para que eu possa utilizar nem como entrada nem amortizar. Se eu tenho o meu FGTS livre ou um percentual livre, eu posso utilizar para entrada de imóvel e para amortizar. Sendo que aí também tem alguns critérios. Eu não posso ter financiamento ativo, eu não posso ter imóvel no meu nome. Inclusive, no próprio site da Caixa, né, no FGTS, tem todas as informações que são um mundo praticamente assim, critérios que são importantes. Então, sempre que o assunto FGTS surge, é importante parar com calma e analisar caso a caso. E para encerrarmos aqui a excelente participação da minha amiga e colega de trabalho, Juliane, é um conselho que você daria para uma pessoa que deseja fazer um financiamento hoje? Qual a ideia que você pensa e um conselho muito importante que você passaria? Primeiro, né, parar para identificar como é que está a sua situação hoje, né, em relação a dívidas, a score, a sua saúde financeira, procurar alguém de confiança, né, um correspondente que você pode se abrir, Sim, que você pode compartilhar sua documentação para fazer essa análise, né, um corretor parceiro que vai ter a paciência de lhe ajudar, né, a achar o imóvel adequado para o seu perfil e tudo vai caminhar, né? Realmente, eu sempre penso assim, tem o momento de agora e o momento de depois. uhum, Né? Então, se você não for o de agora, você vai ser o de depois. Como é que eu posso me planejar, preparar o meu perfil para que dê certo? Né? Esse é o objetivo da parceria mesmo ali com o correspondente, que entrega a assessoria de forma gratuita. É bem importante falar isso, porque não se deve pagar nada, né? Nem corretor, nem sim, o próprio cliente, não se paga nada ao correspondente, porque a gente já recebe um percentual do sim, próprio banco. A gente trabalha para o banco. Na realidade, a gente trabalha para o cliente em parceria com o banco, para ajudar o cliente a achar a melhor solução. Né? sim. Então, é realmente parar para analisar como é que eu vou iniciar. E aí, o correspondente vai fazer toda a análise, pegar a documentação, orientar, para que chegue o momento ideal de você ter as suas chaves nas mãos. Sim. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso segundo episódio, podcast Mercado Concreto. Excelente participação da minha amiga aqui, especialista em correspondente bancário, Juliana. Se você precisar de comprar um imóvel, se precisar de uma assistência, de uma correspondente bancária, é só entrar em contato com a gente. Quer deixar o seu Instagram, Juliana, alguma coisa? Quero sim, né? Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo, que eu acredito que é bem relevante para muitas pessoas, Sim. né? E a minha rede social, o Instagram, Juliane, com 2 N's, Raquel, com CH, S, underline, e aí lá vai ter alguns assuntos sobre financiamento imobiliário, né? E sobre pessoas, sobre mim, né? Para que as pessoas realmente me conheçam, além do correspondente bancário. Sim. Muito bem. É isso, pessoal. Estamos encerrando mais um episódio. Fiquem com Deus, invistam certo, invista concreto. Um abraço.